E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução, vocês entenderam? Gente, eu quero falar sobre o vídeo de hoje, a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento. Espero que vocês gostem da história. Eu ainda não fiz o áudio, então eu ainda não selecionei qual eu vou postar. Mas eu tenho 75% de certeza que a maioria aqui vai gostar. Para quem gostou e para quem também não gostou, não se esquece de curtir, de comentar, de pau o vídeo. Eu sei que é chato eu falar isso, eu sempre falo, mas eu tenho que falar. Por quê? Porque se eu não falar, vocês se esquecem e não me dão essa felicidade do dia. Se esquecem aqui totalmente de mim e ficam aí fazendo suas atividades diárias do dia. Gente, eu tô com cara de acabada por quê? Porque hoje a vida me derrotou. Fui derrotada, galera. Fazia 5 dias que eu não ia pra academia. Eu só paguei, né? E fazia 5 dias que eu não ia. Aí hoje me deu uma luzinha aqui em cima. Aí eu decidi ir, aí fui. Aconteceu? Meu joelho tá assim, ó. Tá estralando. Clec, clec, clec. Tá parecendo uma bolachinha creme crack. E aí eu tô assim, acabada também. Tirando isso, meu dia foi maravilhoso, né? Passei com meu marido, com meus filhos. Foi só gratidão. Gente, espero que vocês estejam gostando do canal para as pessoas que estão chegando. Para quem não entende o porquê eu faço a introdução, gente, eu faço porque atualizou as políticas de diretrizes aqui do nosso amigo e agora eu faço a introdução. E para quem não gosta de escutar a introdução, sempre tem aí nos comentários quando começa a narração do vídeo. Quando eu vejo que tem 1 ou 2 comentários, eu acabo deixando. Mas quando eu vejo que tem mais disso, eu apago, galera. Fico muito triste em apagar os comentários de vocês, mas infelizmente eu tô apagando quando é muito comentário relacionado a isso. Porque eu puxo aqui os resumos e só dá nisso. Eu sei que é chato ficar escutando uma pessoa que você não, sabe, você não tem interesse, mas você tem que escutar. Se você quiser ainda ter um canalzinho aqui para te acompanhar no dia a dia. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tchau! No dia em que finalmente descobri que estava grávida, depois de 7 anos de casamento, eu mesma dirigi até o aeroporto. Queria surpreender Marcos com a notícia do bebê e levá-lo direto para a reunião de Páscoa da nossa família. Esperei 4 horas no aeroporto por Marcus Prescott, mas ele nunca apareceu. Em vez disso, apareceu a garota que ele mantinha de lado. Você é a nova assistente do Marcus? Bom, não precisa esperar por ele. Seu chefe se exauriu esta manhã e ainda está dormindo no exterior. Só me leve para o lugar de sempre. Aceitei silenciosamente o papel de assistente dele e entreguei meu celular para ela. Observei, entorpecida, enquanto ela digitava o endereço de uma vila de 30 milhões de dólares que eu nem sabia que Marcos possuía. No caminho, ela se recostou no banco de couro, ouvindo mensagens de voz da melhor amiga no Viva Voz. Quem disse que ser bonita é inútil? Os 400 mil gastos em cirurgia plástica e aumento de seios valeram totalmente a pena, né? Já estou com esse senhor. Prescott completamente enrolado no meu dedo. Ele não só me deu 3 apartamentos totalmente pagos no centro da cidade e um Lamborghini, como o mais importante, quando eu me formar, vai me mandar para Londres fazer meu mestrado. Ele até me prometeu que se eu engravidar, vai me dar ainda mais. Diante das dúvidas da amiga, a garota fez bico, confiante. A persona de marido dedicado dele é totalmente falsa, claro. A que ele tem em casa não é nada demais. De repente, ela apontou a câmera do celular direto para o meu rosto. Olha essa mulher que Marcos contratou. Ela é tão simples e apagada, ninguém a quereria, mesmo que tentasse se enfiar na cama dele, certo? Depois disso, empurrou meu ombro. Ei, você não concorda? Entrei no jogo e assenti. Então meu olhar pousou lentamente no rosto dela. A garota se chamava Olivia Bennett, muito jovem, aparentando estar no início dos 20 anos. Ela era requintada como uma boneca de porcelana. Aqueles 400 mil foram realmente bem gastos. Ela continuava conversando com a melhor amiga, sem se preocupar em abaixar a voz. Não esqueça, nos conhecemos há 3 anos. Além disso, Marcos não ama mulheres altamente educadas? A esposa dele é uma doutora de alto desempenho, né? Uma nerd total. Não é à toa que Marcos precisa de alguém como eu para realmente se divertir. Quando Marcos veio à nossa escola fazer aquele discurso, ele não conseguia tirar os olhos de mim. Ouvindo a doçura nas palavras dela, meus dedos apertaram levemente o volante. Nesse momento, Marcos ligou para Olivia. Você pousou? Por que não me avisou antes de sair?
Para minha surpresa, o tom de Marcus soava como se estivesse falando com uma subordinada. Sua atitude profissional tornava impossível perceber que ele estava conversando com a amante. Menos de 1 minuto após a ligação terminar, um telefone vibrou novamente. Dessa vez, era o meu. A voz de Marcus veio pelo meu fone Bluetooth, tão carinhosa que parecia a de uma pessoa completamente diferente. Querida, me desculpe. Uma reunião se estendeu e perdi meu voo. Não vou conseguir voltar a tempo de organizar a caça aos ovos de Páscoa da família hoje. Você já chegou em casa? Experimentou o presunto de Páscoa que pedi para você? Como está seu apetite? Não se force a comer. Vou fazer uma sopa fresca assim que voltar. Até mandei fazer um ovo artesanal de chocolate sob medida para você. Parte meu coração perder nossas tradições de Páscoa. Eu daria qualquer coisa para te segurar agora. Mas há apenas 10 minutos, a voz arrogante de outra garota ainda ecoava em meus ouvidos. Você nunca viu como ele é na cama. Comparado ao seu habitual eu distante, ele é uma pessoa completamente diferente. Uma onda repentina de náusea revirou meu estômago. Não era enjoo matinal. Era puro e cru nojo subindo das profundezas da minha alma. Tirei os fones de ouvido e respirei fundo. Nesse momento, Olivia levantou o celular na minha cara. Na tela havia uma janela de chat com Marcus. Ei, assistente. Seu chefe disse que você deve carregar minhas malas para dentro. Você é surda? Não disse uma palavra. Desliguei o motor e saí do carro. Admito que minha curiosidade falou mais alto. Eu queria ver o ninho de amor deles. No momento em que empurrei a porta, uma onda de exuberância juvenil me invadiu. O rosa estava em todo lugar. O sofá estava cheio de pelúcias, e todos os armários estavam forrados de estatuetas. Inconscientemente, procurei vestígios de Marcus, mas não havia nenhuma das plantas em vaso de que ele gostava. Também não havia o armário de vinhos, nem a parede de charutos que ele tanto apreciava. Inexplicavelmente, soltei um suspiro de alívio. Fiquei realmente grata por ele não ter trazido seu verdadeiro eu para aquela prisão plástica cor-de-rosa. Eu estava vasculhando migalhas da indiferença dele só para manter minha sanidade. Olivia jogou o casaco aos pés. Parece bom, né? Está tudo decorado no estilo que eu gosto. Consegui ver claramente o colar acima do decote em V, e meus lábios tremeram levemente. Este colar? Ao ouvir isso, Olivia se inclinou. Seu chefe é bem generoso, não é? Este foi o presente de aniversário que ele me deu. Ouvi dizer que é muito difícil de conseguir. Quando Marcus me deu, disse que era uma edição limitada e que só conseguiu pegar uma. Olhando para aquele colar idêntico agora, de repente não consegui dizer quem era o plano secundário. Eu ou Olivia. Ao me virar, vi a entrada pelo canto do olho. Um bilhete adesivo gigante estava colado na parede. Ardendo nos meus olhos, fez minhas pupilas se contraírem. Era o horário de aulas de Olivia, com várias matérias-chave circuladas em caneta vermelha. Ao lado estavam os horários das provas, precisos até o minuto. Marcus sempre foi zoado pelos amigos por ser um marido superprotetor. O aplicativo de notas dele guardava minhas restrições alimentares. Minha rotina mensal de consultas ficava presa na geladeira, e ele até organizava as caixas de presentes da minha família para mim. Sempre achei que aquilo era instinto, nascido do amor. Era só um hábito. Ser quase um pai em casa não era suficiente. Ele precisava cuidar de outra pessoa fora também. Quer um pouco? Olivia rasgou um pacote de petiscos. Eu adoro esse beef jerky. A cantina da escola é horrível. Quando o Sr. Prescott descobriu, mandou a governanta fazer esses lanches e embalar para mim todo domingo à noite. Ela deu uma mordida. Aposto que a esposa chata dele não faz ideia de que está compartilhando esses lanches comigo. Fiquei olhando para a carne seca na mão dela, minhas unhas cravando nas palmas. Claro que ela não sabia. Eu até achava que Marcus tinha desenvolvido gosto por aquilo, então passava minhas noites de domingo na cozinha ajudando a governanta, sem saber que estava preparando lanches para a amante dele. Senhora Bennet, você sabia que o Sr. Prescott e a esposa estão juntos há 7 anos? Eu sei. Olivia piscou, completamente inocente. O que isso importa? Não é como se eu quisesse me casar com ele. Ele me dá dinheiro e recursos, e eu o mantenho feliz. Nós dois conseguimos o que precisamos. Ela se inclinou mais perto de mim. E pense bem, a esposa dele está em casa, exausta, lidando com tarefas diárias. Que paixão um homem pode ter quando volta para casa? Eu sou diferente. Sou jovem e bonita. Me levar para sair faz ele parecer bem. De repente, ela se animou. Há um tempo, acompanhei o Sr. Prescott a uma degustação de vinhos. Era bem sofisticado. Você sabe por que ele me levou em vez da esposa? Olhei para ela, sem morder a isca. Claro que é porque eu sou quem ele pode exibir. Ela mexeu o cabelo. Aposto que você nunca viu a tela inicial do celular do Marcus. É uma foto minha, tirada na cama. Claro, a tela de bloqueio ainda é a esposa entediante dele, que estraga prazer, né? Homens são todos iguais. Querem um troféu como eu para exibir e uma opção segura sem graça, em casa para manter tudo funcionando. Olhei para baixo, a ironia me atingindo como um golpe físico. De qualquer forma, você está dispensada. Pode ir agora, assistente. Olivia acenou com a mão. É só deixar as malas ali. Eu assumo daqui. Obrigada pela carona, assistente. Tente não se perder na saída. Israel Reddit. Virei e fui embora.
Mas as palavras de Olivia eram como um espinho cravado na minha mente, ardendo toda vez que eu tentava seguir em frente. Casados há 7 anos, nunca chequei o telefone de Marcos. O papel de parede dele era uma foto minha, eu sempre soube disso. Mas nunca imaginei que existissem mulheres com essa mentalidade, achando que juventude e beleza davam o direito de invadir o casamento de outra pessoa e de falar disso com tanta desfaçatez. Eu sentia pena dela, e sentia pena de mim mesma, ainda mais pela pequena vida inocente que tenho no ventre. Quando liguei o carro, minha mente estava cheia do amor de Marcos. Um amor que eu achava único, que pertencia só a mim. Ele foi o homem que manteve um álbum digital com todas as nossas memórias de Páscoa. Ele sabia exatamente como eu gostava dos meus ovos pintados à mão, e passava horas, todos os anos, escondendo chocolates prateados em lugares que só eu conseguia encontrar. Ele até mantinha uma lista dos meus filmes favoritos de Natal para assistirmos perto da lareira. Como um homem assim não me amava? Mas ele fazia exatamente as mesmas coisas por outra pessoa. Ele levava refeições para Olivia, decorava o horário das aulas dela só para vê-la, ia às compras com ela, e a presenteava com as mesmas coisas que me dava, só para fazê-la feliz. Pisquei, engolindo a ardência nos olhos. 3 dias depois, Marcos voltou. Beijos caíram no meu rosto, um após o outro. Querida, senti tanto a sua falta. Ele beijou minha têmpora, tirando uma garrafa de vinho vintage da bolsa, como se fosse um troféu. Um pequeno presente para o nosso brinde atrasado de Páscoa. Lembrei que este foi o seu ano favorito. Seus lábios tocaram o vão do meu pescoço. Você perdeu peso? Sentiu tanto a minha falta que esqueceu de comer? Quem diria que o homem severo da empresa era assim em casa? É da sua marca favorita. Fiz uma viagem especial só para conseguir isso. Vamos abrir hoje à noite? Olhei para a garrafa de vinho. Toda vez que ele fazia uma viagem de negócios, trazia um presente que eu desejava. Perguntei como ele sabia do que eu gostava. Uma vez, ele trouxe uma pulseira e disse que me ouviu mencionando isso ao telefone com minha melhor amiga. Ele sempre guardava essas coisas. Mas depois de ver as surpresas idênticas na casa de Olivia, o vinho tinha gosto de veneno. Não pude deixar de me perguntar se havia uma garrafa idêntica na penteadeira rosa naquele momento. Nesse instante, o telefone dele vibrou. Marcos olhou e rapidamente silenciou. Tocou de novo, e ele silenciou novamente. Quando tocou pela terceira vez, afastei a mão dele em silêncio e fui até a mesa de jantar. Marcos atendeu e foi para a varanda. Em menos de 1 minuto, voltou com uma explicação. Só um problema no escritório. Um dos estagiários errou feio. Assenti. Sente-se e coma primeiro. Eu estava pronta para um confronto. Afinal, precisava tomar uma decisão sobre a criança na minha barriga. Mas quando eu estava prestes a falar, o celular dele vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem. Ele olhou para a tela, e seu rosto mudou imediatamente enquanto se levantava da cadeira. O que houve? O tom de Marcos era urgente. Aconteceu um imprevisto na empresa. Preciso ir. Com isso, ele já vestia o casaco, procurando freneticamente as chaves do carro. Observando-o de costas, falei calmamente. Leve a Polly com você. Ela já resolveu problemas do escritório antes. Já é tarde demais para você atravessar a cidade sozinho. Marcos assentiu, sem recusar. Depois que a porta se fechou, sentei à mesa de jantar e soltei um leve sorriso. Polly era a secretária principal de Marcos, mas trabalhava secretamente para mim há anos. Éramos amigas. Eu também queria saber que tipo de truque Olivia estava aprontando para fazê-lo sair correndo no meio da noite. Serena, a garota está grávida. A voz de Polly estava sombria. Marcos a encontrou na clínica. Agora eles estão escondidos em uma sala privativa de um pequeno restaurante no centro. Você está bem? Soltei os dedos que cavavam minhas palmas e respirei fundo, fingindo tranquilidade. Onde fica esse restaurante? Quando cheguei, eles ainda estavam na sala privativa. A porta estava entreaberta, e a voz de Olivia escapava. Sr. Prescott, você ama tanto assim a sua esposa? Ela não consegue engravidar há 7 anos, Marcos. Você nunca pensou em se divorciar? Houve alguns segundos de silêncio lá dentro. Fiquei parada na porta, segurando firmemente a alça da bolsa. Senhor Prescott, se você não se divorciar e ela não aceitar o bebê na minha barriga... Estou falando sério. Quero ficar com essa criança. A voz de Marcos estava carregada de exaustão. Olivia, pare de brincar. Não estou brincando. Ela parecia ofendida. Eu simplesmente não entendo. O que há nela que você não consegue deixar ir? Você não disse que ela estava com outra pessoa antes de você? Se o passado dela te enoja tanto, por que continuar casado? Se isso te enoja tanto, por que não se divorcia dela? Meu corpo inteiro ficou rígido. Não te dá arrepio só de deitar na mesma cama que ela? Olivia. Tá bom, eu paro. Mas você vai se divorciar dela ou não? Agora não. Então quando? Outro momento de silêncio. Fiquei parada na porta, gelada da cabeça aos pés. Eu sabia o que ela queria dizer sobre aquela outra pessoa antes de eu estar com Marcos. Ainda me lembro de receber uma ligação de Marcos naquela noite, dizendo que tinha sofrido um acidente de carro e pedindo que eu fosse imediatamente. Mas quando cheguei, fiquei presa em um beco por quase 1 hora. Lutei desesperadamente contra aquele sem-teto. Minhas roupas ficaram rasgadas, mas felizmente, nada realmente grave aconteceu comigo. No fim, Marcos chamou a polícia e me salvou.
Ele até me abraçou dizendo que estava tudo bem, que não era minha culpa. Achei que ele realmente não se importava. Acontece que aquela noite ainda era um espinho no lado dele. Talvez, sem conseguir uma resposta clara, Olivia saiu furiosa, seus saltos altos ecoando alto pelo chão. Empurrei a porta e entrei. Marcos levantou o olhar, o choque estampado no rosto. Quando meu tapa atingiu seu rosto, a mão dele, que tentava me acalmar, ainda estava congelada no ar. Essas palavras saíram do fundo do seu coração? Marcos ficou paralisado, sua expressão mudando imediatamente. Serena, você entendeu errado. Nós não temos esse tipo de relacionamento. Eu te peguei no flagra. Vai mesmo continuar mentindo pra mim? Diante da minha expressão firme, os ombros de Marcos foram caindo aos poucos. Eu não quis dizer aquilo. Só estava tentando acalmá-la. A verdade é que ela está muito abalada por causa do bebê. Eu só tive medo de que ela causasse uma cena. Serena, você não sabe o quanto eu fui bom para você? Faz tanto tempo desde aquele incidente. Quando foi que eu te desprezei? Querida. A voz dele tremia enquanto estendia a mão para me tocar. Eu só queria um filho. Não estou falando sério sobre ela. Dei um passo para trás. 2 opções. Olhei nos olhos dele como uma espectadora distante. Venha para casa comigo agora mesmo e corte os laços com Olivia completamente na frente dela. Ou nos vemos no escritório do advogado de divórcio. Assim que terminei, Marcos entrou em pânico. Querida, me escuta. Olivia está emocionalmente instável e grávida. Você sabe o quanto eu quis um filho todos esses anos. Por favor, me dê um tempo. Eu vou cortar os laços com ela, com certeza. Respirei fundo. Quanto tempo? Quanto tempo você precisa? 1 mês? 2 meses? Ou até ela dar à luz? Olhando para os olhos dele que vacilavam, percebi que não queria ouvir mais nenhuma palavra. Virei e empurrei a porta. 1 hora depois, eu estava sentada em uma cama de hospital na maternidade. Quando saí, já estava completamente escuro. Eu não escolhi interromper minha gravidez, mas por causa do estilo de vida tóxico de Marcos e do meu próprio coração partido, o bebê morreu dentro de mim. Polly estava me esperando na porta, segurando uma pasta de documentos. Serena, estas são as contas da empresa do Sr. Prescott dos últimos 3 anos. Há vários fundos com destinos desconhecidos. Mandei investigar, e o valor não é pequeno. Esse seria o começo da minha vingança. No dia em que os papéis do divórcio foram enviados, Marcos, que estava incomunicável há 7 dias, voltou naquela mesma noite. Ao me ver arrumando a bagagem no quarto, Marcos a puxou para longe. O que você está fazendo? Para onde vai com as malas prontas? 7 anos de casamento, e você só me manda um papel? Finalmente, não pude deixar de olhar para ele. O que mais? Quer que eu te envie minhas bênçãos? Que eu te deseje um filho em breve? Ah, claro. Divórcio, novo casamento e um bebê a caminho. Uma felicidade tripla. Ela está grávida. Eu nunca disse que ia casar com ela. Marcos explodiu, humilhado, a voz subindo de tom. Serena, admito que cometi um erro, mas e daí? As pessoas cometem erros. Eu só cometi o mesmo erro que todo homem comete. Você não pode ser mais compreensiva? Eu não fui bom o bastante para você todos esses anos? Você realmente precisa me tratar como um criminoso? O que você vai fazer se me deixar? Você teve um emprego de verdade todos esses anos? Serena, pare de ser tola. Quando ele terminou, minha mala já estava pronta. Você me trai há 3 anos, mantém outra família pelas minhas costas e ainda vem com esse discurso vazio? Todo homem comete esse erro, então você precisava cometer também? Todo cachorro gosta de lixo, então você decidiu provar também? O rosto dele ficou vermelho, o peito subindo e descendo com força. Então sua voz esfriou. Tudo bem, vá embora se quiser, só não se arrependa. Não havia nada do que me arrepender. E de qualquer forma, quem deveria se arrepender não era eu. Meio mês depois. Eu estava analisando peças recém-chegadas de passarela em uma boutique de luxo. Pouco depois de chegar, vi Olivia aparecer, com a barriga levemente saliente, seguida por pessoas carregando dezenas de sacolas. Os vendedores, encantados, imediatamente a cercaram, enchendo-a de elogios. Já era tarde demais para eu sair. Ah, não é a assistente do Sr. Prescott? Olivia me olhou de cima a baixo. Você também veio comprar roupas? Havia um claro deboche em seus olhos. Nada mal. Você até se arrumou bem agora. O cabelo, o perfume, até que tem bom gosto. Não disse uma palavra. Mas para alguém como você, 1 mês de salário paga uma única bolsa aqui? Ela ficou ainda mais animada, balançando o cartão na mão. Olha, o cartão adicional que o Sr. Prescott me deu, sem limite. Não tive paciência para aquilo, e pedi imediatamente que embrulhassem minhas compras. Mas Olivia bloqueou meu caminho. Me diga, que truques você usou para seduzir o Marcos? Eu sabia que tinha algo estranho. Senti seu perfume nele há muito tempo. Os atendentes conheciam minha identidade. Nesse momento, trocaram olhares e se afastaram em silêncio. Olivia continuava completamente alheia. Agora eu sou a queridinha dele. Sabe o que isso significa? Você e a esposa dele são iguais. Mulheres entediantes, esperando apodrecer em casa. Você acha mesmo que pode competir comigo? Você sabe de quem é o filho que eu estou carregando?
O futuro herdeiro dos Prescott. Quando meu bebê nascer, alguém como você nem vai ser digna de tocar meus sapatos. Se você sabe o que é melhor, desapareça agora e nunca mais apareça na frente do Marcus. Olivia. Assim que terminou de falar, uma voz familiar veio de trás. Marcus se aproximou. Já terminou as compras? Vim te buscar. O olhar dele caiu sobre mim, e o sorriso congelou instantaneamente. Amor? Olivia ficou paralisada. Como você a chamou? Marcus não conseguiu responder. O rosto de Olivia mudou lentamente, do choque à incredulidade. Você é a Serena? Antes que ela pudesse reagir, minha mão já havia atingido o rosto de Marcus. A cabeça dele virou bruscamente, um fio de sangue surgindo no canto da boca. Seu traidor, saia do meu caminho. Marcus ignorou o tapa e correu atrás de mim. Serena, me escuta! Antes que ele pudesse tocar meu braço, uma figura apareceu e bloqueou seu caminho. Minha melhor amiga ergueu a voz, fingindo surpresa. Garota, usando salto tão alto estando grávida, você quer se machucar? As palavras caíram como uma bomba. No segundo seguinte, o celular de Marcus caiu no chão, a tela se estilhaçando. Olhei para ele. Olivia, que havia se afastado, voltou a tempo de ouvir aquilo e congelou no lugar. Grávida? Serena, você está grávida? Desde quando? Por que não me contou? Afastei a mão dele e dei um passo para trás. Porque não havia necessidade. Já resolvi isso. O bebê se foi. Ao ouvir isso, Marcus ficou pálido como um lençol. Você abortou nosso filho? Serena, você está louca. Franzi a testa. O quê? Então só você pode engravidar outra mulher? Marcus, não seja tão falso. É a mesma coisa? O rosto dele ficou vermelho. Você é diferente. Você é minha esposa. Pelo menos antes do divórcio ainda é minha esposa. Então você realmente sabe que eu sou sua esposa? Zombei. Então, nos últimos 3 anos, enquanto me traía e comprava carros e casas para ela, você se lembrava de que eu era sua esposa? Minha melhor amiga, Lily, lançou um olhar para ele e o empurrou para o lado. Agora entrou em pânico? Seu traidor, cai fora! Marcos se inclinou novamente. Querida, você não pode ser tão cruel. Venha para casa comigo. Deixa eu te explicar tudo direito. Vou encontrar os melhores médicos para você, ajudar a recuperar sua saúde. E podemos tentar ter outro bebê. Afastei a mão dele com um gesto brusco. Tentar outro? E quanto à criança na barriga dessa mulher? Vai mandar abortar? Diante disso, a expressão de Marcos vacilou. Marcos, você continua tão hipócrita quanto sempre. Recebeu os papéis do divórcio, certo? Te vejo no escritório amanhã. Não se atrase. Antes de me virar para sair, lembrei de algo e olhei para Olivia. Ah, a propósito, senhorita Bennett. Israel Reddit. Naquele dia no carro, eu ouvi toda a conversa entre você e sua amiga. Marcos pode ser um idiota, mas eu não sou. O rosto e o corpo em que você gastou uma fortuna, junto com os carros e as bolsas, quero tudo devolvido em 1 mês. Meu advogado vai fazer o inventário. Tudo o que Marcos te deu foi comprado com o nosso dinheiro. Como esposa dele, vou recuperar tudo. O rosto de Olivia mudou na hora. Ele me deu isso. E daí? Respondi com desdém. Cada centavo que ele ganhou depois que nos casamos é propriedade conjunta. Só estou pegando de volta o que é meu por direito. Claro, pode ficar com o rosto e os seios. Considere o dinheiro uma gorjeta pelos seus serviços. Olivia se virou para Marcos, os olhos vermelhos de humilhação. Sr. Prescott, diga alguma coisa. Não olhei mais para eles. Saí dali com minha melhor amiga. Naquela noite, meu celular não parou de vibrar. As ligações de Marcos vinham uma após a outra, acompanhadas de centenas de mensagens. Serena, por favor, atende. Eu não quero o divórcio. Depois de tantos anos juntos, você vai jogar tudo fora? Eu não estava falando sério sobre ela. Que homem não se desvia às vezes, mesmo tendo um filho com ela? Nunca pensei em te substituir. Nem me dei ao trabalho de ler tudo. Apenas desliguei a tela e o celular. No dia seguinte. Quando cheguei ao cartório, Marcos já estava lá. Pelo menos apareceu. Ao me ver sair do carro, ele veio rapidamente ao meu encontro. Serena, acho que ainda precisamos nos acalmar e conversar. Meus sentimentos por você são óbvios. Seu coração virou pedra? Fui para o exterior por 3 anos, e você se recusou a me acompanhar. Qual o problema de eu ter conhecido a Olivia? Nunca imaginei que Marcos pudesse ser tão descarado. Eu te forcei a ir para o exterior? Se sua mãe não estivesse doente, eu não teria ficado para cuidar dela por você? E agora você me culpa? Você não tem vergonha? Sem parar, continuei caminhando para dentro. Mas foram 7 anos juntos. Como você pode ser tão insensível? Eu sei que errei, mas não pode me dar mais uma chance? Parei abruptamente e olhei para ele. 7 anos juntos, e você ainda tem coragem de dizer isso? Como eu disse, quando estava envolvido com a Olivia, você pensou em mim? Chegamos até o atendente. Guarde isso, Marcos. Acabou. Pelo menos vamos terminar com um pouco de dignidade. A funcionária conferiu os documentos e nos entregou 2 papéis, assinados e carimbados. Uma certidão de divórcio para cada um. Guardem bem. 7 anos de casamento reduzidos a um pedaço de papel.
A pessoa que eu amei profundamente agora fazia parte do passado. Depois de sairmos por caminhos diferentes, sentei no carro e recebi uma ligação de Polly. Serena, você recebeu os arquivos? Encontrei mais algumas transações, com registros ainda mais detalhados. Abri o documento e comecei a ler desde o início. Marcos, chegou a hora de você pagar pelo preço da sua imprudência. Muitos anos atrás, recém-saída da faculdade, eu costumava andar por aqueles prédios de escritórios de salto alto, cheia de grandes sonhos para minha carreira. Depois conheci Marcos, que me prometeu uma vida inteira. Eu acreditei nele. A partir de então, me tornei a esposa que o apoiava por trás do sucesso dele. Olhando para trás agora, eu era ingênua demais. 4 dias após o divórcio, compareci ao Prescott Group para a Assembleia Anual de Acionistas. Marcos não fazia ideia. 10 minutos antes do início da reunião, a sala já estava lotada. Marcos estava sentado à cabeceira da mesa, conversando com um acionista ao seu lado. Quando o som da porta se abrindo ecoou, todos olharam para cima. Ao ver que era eu, o sorriso dele congelou. Serena, como você entrou aqui? Em seguida, um lampejo de alegria passou pelo rosto dele, provavelmente achando que eu estava ali para me reconciliar. Você precisa de algo? Espere até a reunião acabar e podemos conversar no meu escritório. Olhei ao redor. Os acionistas presentes já sabiam do nosso divórcio, e o respeito que costumavam me demonstrar havia desaparecido. Entrei e parei diante da mesa de conferências. Atrás de mim, Polly abriu as pastas e as distribuiu aos acionistas. Por favor, deem uma olhada nisso primeiro. Era um acordo de transferência de ações, assinado pelo pai de Marcos 7 anos antes. A sala ficou em silêncio por um instante. Polly falou calmamente. De acordo com o estatuto da empresa, acionistas com mais de 3% das ações têm o direito de participar da assembleia. A senhora Fletcher está presente hoje na qualidade de acionista. Vários diretores trocaram olhares, alguns cochichando. Um acionista mais antigo, sentado no canto, comentou. Essas ações foram dadas pelo Sr. Prescott naquela época, certo? Eu me lembro disso. A expressão de Marcos era indescritível. Serena, por que eu não sabia disso? Olhei para ele, sorri levemente, puxei uma cadeira e me sentei. Sr. Prescott, há muitas coisas que você não sabe. Quer que eu comece a listar uma por uma? Sem esperar resposta, fiz um gesto com a mão. A reunião pode começar. Na hora seguinte, permaneci sentada, ouvindo as discussões. Marcos tentou manter a compostura, mas me conhecia bem demais. Se eu não tivesse um objetivo, não teria vindo de forma tão formal. Afinal, eram apenas algumas ações. Eu poderia ter resolvido isso durante o divórcio. Marcos esperava, e eu também. Só falei quando a reunião chegou ao último ponto da pauta. Como acionista, antes de encerrarmos, gostaria de levantar algumas questões sobre a situação financeira da empresa nos últimos 3 anos. Marcos olhou para mim imediatamente. Polly reagiu rápido e entregou um documento a cada membro do conselho. Há diversos fundos não contabilizados nos últimos 3 anos, totalizando 12 milhões, transferidos para várias contas privadas. Pelo que sabemos, parte desse dinheiro foi para a amante do Sr. Prescott. Assim que as palavras foram ditas, Marcos se levantou abruptamente, empurrando a cadeira para trás com um estrondo. O quê? Que absurdo é esse? Polly permaneceu firme e apresentou um extrato bancário. Sr. Prescott, aqui estão as provas. Até onde sabemos, a senhora. Bennett nunca trabalhou para esta empresa. No entanto, os registros mostram que ela recebeu valores elevados sob a descrição de honorários de consultoria. Os comprovantes bancários indicam claramente esses pagamentos. O rosto de Marcos passou do pálido ao vermelho. Ele provavelmente nunca imaginou que Polly fosse alguém que eu havia colocado ao lado dele. O Sr. Prescott não deve uma explicação ao conselho por esses valores? Vários diretores trocaram olhares. Um dos tios de Marcos falou lentamente. Marcos, você precisa explicar isso. Afinal, não é pouco dinheiro. 20 minutos depois, Marcos e eu entramos no escritório. Serena, o que você está tentando fazer? Você guardou isso só para se vingar de mim por ter te traído? Era mesmo necessário? Era necessário? Não estava claro no acordo de divórcio? O que você quis, eu não te dei. Sentei-me no sofá. Certo. Então eu quero os 15% das ações que você possui. Os olhos de Marcos se arregalaram. Nem pensar. Você é mesmo tão gananciosa? Vou pagar o valor de mercado. Dei um ultimato. Ou você aceita, ou leva essas provas à polícia. A escolha é sua. As veias do pescoço dele saltaram. Esta é a minha empresa, o império que meu pai construiu. Assenti. Calma. Foi o seu pai quem construiu. Quando ele me deu aqueles 5% das ações, esperava que eu ajudasse você a proteger esse negócio da família. Agora parece que ele não julgou errado. Marcos, você me traiu por 3 anos, mantendo outra mulher. Eu aceitei. Você comprou casas e carros para ela. Eu também aceitei. Mas usar o dinheiro da empresa para sustentá-la, isso é o trabalho de toda a vida do seu pai. Como você pôde ser tão irresponsável? Os lábios dele se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Vou te dar 3 dias para pensar. Você decide. Israel Reddit. Quando abri a porta, a voz dele veio atrás de mim, rouca. Você me odeia tanto assim? Mas essa pergunta já não importava mais. 3 dias depois, esperei o resultado no escritório do Sr. Pendleton.
Marcus concordou em vender metade de sua participação pelo valor de mercado. Assinei meu nome. Naquele momento, tornei-me a segunda maior acionista do grupo Prescott. Pouco tempo depois, uma entrevista exclusiva foi marcada comigo. No set, dei respostas educadas e formais, e o repórter fazia algumas perguntas de acompanhamento. Tudo parecia normal. Até a última pergunta. Espero que não se importe, mas poderia nos dizer por que se divorciou? Há muitos boatos circulando. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de pegar o microfone novamente. Na noite em que a entrevista foi ao ar, eu estava me preparando para dormir. De repente, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de Polly apareciam uma após a outra. Serena! Assuntos em alta! Aquele trecho da sua entrevista viralizou. Já tem 100 milhões de visualizações. Abri o X para conferir. As hashtags House e Marcus Prescott Cheating e House e Serena Fletcher estavam por toda parte. A seção de comentários estava em caos. Isso já é prova concreta de traição, não é? Sinto tanta pena da esposa. Isso é devastador. O comentário mais curtido já havia ultrapassado 100 mil likes. Então era tipo, compre um e leve outro? Ele deu a mesma bolsa para a esposa e para a amante? Que nojo. Ao rolar mais, alguns usuários já tinham encontrado as redes sociais de Olivia. Compararam as fotos que ela postou ao longo dos anos com as que eu havia compartilhado. Alguém resumiu nos comentários. Ele comprava primeiro para a esposa e depois dava o mesmo para a amante? Ou comprava dois de uma vez? Famílias ricas fazem isso? Até os presentes da traição são comprados no atacado? A conta de Olivia foi inundada da noite para o dia. Em menos de 10 minutos, ela tornou o perfil privado, escondendo tudo. Mas as capturas de tela já haviam se espalhado. Logo depois, uma denúncia anônima foi enviada às autoridades. Cada registro de Marcus, desviando fundos da empresa nos últimos 3 anos, estava detalhado. Polly me ligou. Senhorita Fletcher, não fui eu. Eu sei. Não importa quem tenha feito. Se for verdade, é o que importa. No fim, por questões na cadeia de evidências, as autoridades não abriram um processo formal, mas uma investigação interna na empresa era inevitável. O conselho se reuniu durante a noite. No dia seguinte, Marcus foi suspenso de suas funções para cooperar com a investigação. Quando viu o aviso, a mãe dele me ligou. Serena, você ainda tem coragem de atender? Você destruiu o Marcus assim. Está satisfeita? O que a família Prescott fez contra você? É assim que você retribui? Você não tem consciência? Soltei uma leve risada e a interrompi. Terminou? Ela ficou em silêncio por um instante. Quando seu filho fez tudo isso, por que você não o impediu? Ele me traiu por 3 anos, e você não sabia. E sobre os registros financeiros? Você sabia de tudo, não sabia? Então vem me culpar agora. Isso faz sentido para você? Do outro lado da linha, silêncio. Naquela tarde, Polly me enviou uma captura de uma câmera de segurança. Olivia estava ao lado de um sedã preto, chorando intensamente. Marcus estava dentro do carro, e mesmo pela tela, era possível ver o desprezo em seu rosto. Ela foi procurar o Marcus. Ele brigou com ela e a expulsou. Olhei para a imagem sem sentir nada. No vídeo, Olivia cobria o rosto, os ombros tremendo. A janela do carro de Marcus subiu lentamente, bloqueando a mão que ela tentava estender. Não fazia muito tempo que ela exibia casas e carros na minha frente, dizendo com orgulho. O Sr. Prescott está completamente apaixonado por mim. Agora, ela nem conseguia fazê-lo abrir a janela. Deixei o celular de lado e minha mente voltou ao nosso casamento, 7 anos atrás. Marcos segurava minha mão enquanto brindávamos com os convidados. O pai dele deu um leve tapinha no meu ombro e disse: Serena, nossa casa agora é sua casa. Se esse garoto sair da linha algum dia, é só me avisar. O pai dele faleceu há 3 anos. Fiquei pensando no que ele diria se pudesse nos ver agora. No fim, Olivia devolveu tudo. A transferência da casa foi concluída, bolsas e joias foram liquidadas e milhões em dinheiro foram transferidos. Dormiu com ele por 3 anos e, no final, não conseguiu ficar nem com uma única bolsa. Marcos estava em situação ainda pior. Polly me mandava atualizações todos os dias. O conselho está em alvoroço. Já tem gente sugerindo trocar o presidente. Marcos tem ido à empresa todos os dias tentando se explicar para todos, mas só piora a situação. Nem o segundo tio dele quer defendê-lo agora. A última mensagem era um áudio. Polly falou baixo. Serena, ele está aí embaixo na sua casa. Fui até a janela e olhei. Marcos discutia com um segurança, tentando entrar, mas era impedido. No meio da confusão, Olivia apareceu de repente. Marcos, finalmente te encontrei. O cabelo dela estava bagunçado, a voz estridente. Você destruiu minha vida e ainda quer voltar para ela? Nem em sonho. Ela agarrou as roupas de Marcos e começou a rasgá-las. Surpreso, ele quase foi derrubado. Você ficou louca? Não combinamos de nos separar em paz? Por que está fazendo esse escândalo agora? Eu fiquei louca? Você que me deixou assim. Olivia gritou. Fiquei com você por 3 anos. E agora? A casa sumiu, o dinheiro acabou, não me resta nada. E você? Corre atrás dela? Que separação amigável é essa? Só concordei em devolver tudo porque você prometeu se casar comigo. E agora? Onde você estava quando eu estava sendo massacrada na internet? O rosto de Marcos ficou tenso.
Pare de fazer escândalo aqui. Vamos conversar em outro lugar. Conversar? Você sequer me atende agora. Olivia riu, amarga. Você me evita como se eu fosse uma doença. Com que direito me trata assim? Acredite se quiser, eu conto tudo o que você me disse, bem na frente da Serena. Chega. Marcos deu um tapa forte no rosto dela. Olivia cambaleou atônita. Foi nesse momento que eu apareci e vi tudo. Ela cobriu o rosto. Serena, você viu isso? Marcos é um hipócrita. Assim que falou, Marcos correu até mim desesperado. Serena, não escute o que ela diz. Eu não tenho mais nada com ela. Ela está fora de si. Franzi a testa. Marcos, ao falar assim dela agora, você lembra que ela está grávida do seu filho? Sem esperar resposta, virei para sair. Serena? Ele correu atrás de mim, me segurou e me virou à força. Você não pode ir embora assim. Olivia correu para puxá-lo. Os dois se enroscaram novamente. Então vi Marcos empurrá-la sem querer. A parte de trás da cabeça de Olivia bateu com força na borda do degrau. No segundo seguinte, gritos tomaram conta do lugar. Chamem uma ambulância! Olivia estava caída no chão, e uma poça de sangue se espalhava lentamente. O bebê não poderia ser salvo. 2 meses depois, o grupo Prescott divulgou um comunicado oficial. Marcos não ocuparia mais cargos de gestão. No dia do anúncio, Polly me enviou uma captura de tela com vários emojis de comemoração. Se o velho Sr. Prescott ainda estivesse vivo, provavelmente ficaria furioso. Mas eu não sentia pena. Quem deveria sentir era o próprio filho. Nos meses seguintes, o estúdio que Polly e eu fundamos começou a ganhar força. No dia em que fechamos nosso primeiro grande contrato, fizemos uma festa. No meio da comemoração, alguém me perguntou: Você se arrepende do divórcio? Coloquei a taça de vinho sobre a mesa. Me arrepender de quê? De não ter enxergado a verdade antes? Ou de ter dado meus melhores anos a alguém que não valia a pena? Pensei por um instante. Não me arrependo. Sem tudo isso, eu não seria quem sou hoje. Quando a festa terminou, já era quase 10 da noite. Enquanto o carro passava pelas ruas conhecidas, vi a loja de sobremesas que Marcos e eu frequentávamos. Ainda estava aberta. Antes, sempre que passávamos por ali, ele parava o carro. Espera aqui, vou comprar um tiramisu para você. Virou um hábito. Pelo retrovisor, a loja foi ficando cada vez menor, até desaparecer. 7 anos de casamento. 3 anos de traição. 1 mês para o divórcio. 3 meses para seguir em frente. No fim, não parecia tão impossível assim. Quando cheguei em casa, tirei o casaco, liguei o computador e sentei para revisar uma proposta. A vida continuava. E com ou sem ele ao meu lado, isso já não fazia mais diferença.